Seres humanos, sejam bem-vindos a mais um Conta Aqui, seu amigo Anderson Bravo, implorando, suplicando, por favor, se inscreve no canal, comenta, compartilha, divulga, espalha pra geral. E fala aí, quer quem aqui, ó, na mesa. O convidado de hoje é quente, o cara é top. Mas eu quero sempre agradecer aqui, ó, Didático Tech, esse estúdio tremendamente poderoso. Fala, Bruna. Valeu. Bruna é minha voz, a voz do além do aquém. Que Deus abençoe a Didático Tech, Bruno e toda essa equipe. Hoje, o convidado de hoje, ó, eu fiz uma lista do currículo do cara. O cara é motociclista, já vi, rodou o mundo de moto, é roqueiro, canta pra caramba, empresário. Mas quando eu o conheci, e aí pra mim foi a identificação principal. O cara é faixa preta de jiu-jitsu, ele vai falar quantos graus ele tem aqui. Mestre Zé Roberto. E aí? Seja muito bem-vindo. Obrigado. E obrigado pela sua generosidade, porque eu sei que você é um cara da correria aí, né? Tu tinha esquecido mesmo que tu ia vir aqui, cara? Cara, não é que eu esqueci. Eu vou inventar que eu não tinha esquecido, mas Bruno, eu mandei mensagem pra ele ontem, mandando a localização. Ele, eu não tô entendendo. O que a gente tem? Não, mas eu não tinha entendido, o Anderson, que você ia me entrevistar. Eu tinha entendido que ia ter o podcast pra eu acompanhar. Que ia ser num horário tal. Entendeu? Aí eu fui mandando os áudios pra ele, sabe? Fui mandando os áudios pra ele, Bruno, porque o cara esqueceu. A propósito, quero que fique registrado aqui. Abre a câmera aqui. Ele exigiu cachê pra estar aqui. E eu vou pagar aqui ao vivo o cachê. Ele falou que só participaria do podcast se tivesse Mirabel. Olha, isso é uma coisa maravilhosa. Porque na última vez que eu vim aqui, numa entrevista com o Maribu, tava eu, o Vic e o Maribu, é essencial para uma entrevista você ter um café e o Mirabel. Nunca antes na história um podcast foi tão fiel ao pedido do seu convidado. Eu sou tão tarado em Mirabel que eu vou comer ao vivo. Pode comer não, você vai ficar à vontade. Aqui você tá na sua casa, entendeu? Qual é a tua história com o Mirabel aí? História de infância, né, cara? O lanchinho que eu levava pro colégio. Minha mãe fazia uma marmitinha pra mim. Né, eu sempre tinha Mirabel e goiabinha. Mirabel e goiabinha. Mirabel era primeiro, depois a goiabinha vem depois. Tu era aquele aluno que comia durante a aula? Assim, abria assim. O tempo inteiro. Aí quando chegava na hora do recreio mesmo, tu não tinha que comer. Aí eu queria comer a comida dos outros. É clássico, né? Eu já era lutador, eu tomava, eu era mal. Tu já era lutador? Já. Eu luto desde os 8 anos. Sério? Então, quando eu comecei a fazer judô com meu pai, aí com 16 anos eu fui fazer boxe na Santa Luzia, e taekwondo com o Rodney. Caramba! Lá em Copacabana. E aí depois eu comecei, meu pai era amigo do João Alberto Barreto, do mestre João Alberto Barreto, me levou para treinar com o João Alberto Barreto, eu segui com ele. Pô, então tu sempre esteve envolvido no mundo da luta, antes de qualquer coisa, podemos dizer assim. A primeira coisa que veio para mim na vida foi a luta. Foi a luta. 8 anos? Mas eu nunca fui um cara, por conta da motocicleta também, que também veio cedo para mim pra caramba. Com quantos anos? Eu com 17 anos já mexia com mecânico em moto, né? Então, quando eu fiz 17 anos, eu comecei a me aprofundar muito na história da motocicleta. E tudo isso aconteceu por causa de um filme que eu vi no Cine Ricamar, que foi o Easy Rider, que é um filme conhecido desse pessoal da Harley Davidson, né, que foi com Peter Fonda e Danny Hope, que eles atravessaram a Rota 66, aquela coisa toda, e eles customizaram as motos dele. Eu, como já mexia aquelas CG, aquelas motinhas pequenas, né? Mas quando eu vi aquilo naquela libertação, assim, vamos dizer assim, naquela tela, eu falei, porra, eu quero ter essa vida de qualquer jeito. Aí eu comecei a customizar as motos, no meio da rua, na garagem de um amigo meu chamado Carlos Paranhos, um grande amigo meu, lá em Botafogo. Aí depois eu fui morar no Tivoli Parque da Lagoa, num trailer, e lá tinha toda aquela oficina lá que consertava os brinquedos, parquinhos, aquelas coisas todas. Aí eu comecei a me profissionalizar mais na customização de motocicleta. Mas a gente mexia em CB400, transformava em CB400 com tanque gota, um guidão alto, cabo, aquela coisa toda. E com toda a dificuldade que tinha na época, né? Porque você não tinha um manual, você não tinha nada. Então, era o famoso de orelhada. 100% de orelhada. Nós éramos mecânicos, que a gente chamava, mecânicos. Né? E aí mas a gente foi na orelhada descobrindo as coisas e fazendo coisas maravilhosas. Aí depois comecei a customizar as Harley Davidson também. E aí montei minha primeira Harley Davidson, né? Uma Panhead 1947. Você montou a sua Harley Davidson? Não, porque a gente participava daqueles leilões do Exército, comprava 5 sucatas. Só que de 5 sucatas sobrava uma. Mas já era Harley Davidson? Já era Harley Davidson. Já tinha a marca lá. Tu não fez um negócio lá e botou a Harley Davidson, não? Não.
Igual o maluco que tem um maluco aí no Nordeste, que ele pegou uma Uno, tu viu? Não, tem cara E que faz transformou, carro há muito tempo. e transformou na Lamborghini. Não, tem cara que faz aquela coisa dos carros, né? Tem um Chevette com aquelas bolinhas do Audi. Quantas vezes eu não vi aquele negócio? Aquele é maneiro. Eu nunca... Eu acho muito engraçado. Isso eu nunca fiz, não. Mas aí acabou que, dentre tantas motos montadas e indo esses eventos todos, né? Eu participei desde o início de todos esses eventos. Hoje em dia você tem grandes eventos. Hoje o Penedo, na cidade de Penedo, você tem em Tiradentes também. Mas o evento de Penedo começou com o aniversário do Mário Manella, que era um cara dono de uma transportadora de valores chamada Transpev. Isso há muito tempo atrás, 90 e pouquinho. E era Penedo Only Harley. E aí foi crescendo, porque ele tinha um bar lá, a pessoa ia lá comemorar com ele. Mas tinha uns 6 Harley, 8, 9, 10. Quando a Harley veio para o Rio de Janeiro em 99, eu acompanhei ela para cá também, comecei a trabalhar para ela, a gente começou a vender muita moto. Você trabalhou para a Harley? Trabalhei para a Harley de 92 até 2011. Quem trabalha para Harley tem desconto na hora de comprar moto? Uhum. Ou ganha uma moto, se fizer na minha época a gente tinha um grande desconto, até todo ano a gente era obrigado a trocar. Eu tinha que ter um modelo. É verdade que quem tem Harley tem não só uma moto, mas um estilo de vida? Uma proposta de vida, porque então, usa aquela jaqueta identificada, boné. O que eu falo? Eu falo que esse sistema da Harley, que a Harley faz com muita propriedade, fez durante muitos anos, agora está perdendo um pouco o foco dela, está perdendo... a gente pode associar isso que nem as histórias em quadrinho, né? Você vê, todo grande herói, tirando o Super-Homem, que já nasceu super-herói mesmo, aquele cara já nasceu foda, né? Não. O Super-Homem já nasceu. Não. Não. Qual é, Zé? Porra. A história do Super-Homem é qual? O cara vem ele lá no planeta dele era comum. Mas quando ele é o nosso Sol. É o nosso Sol. Então, tipo assim, o Super-Homem, ele é literalmente um herói que você pode falar sobre questões territoriais. Em alguns territórios você é mais um. Em outros territórios você vira um herói. Vira o Sol. Não, o Sol faz você brilhar. Claro. Então, tipo assim, o Super-Homem era aquele cara que lá em Krypton ele seria... uma pessoa normal. Tanto é que tem aquele episódio famoso que vem os caras pra bater nele, que só descobre que tem força e sou forte, eles não sabiam que quando tinha eles força. chegam na Terra. É, isso aí. Mas o que eu falo é o seguinte, você vê os outros todos, o Batman, por exemplo. O Batman viu os pais sendo assassinados na rua, cria aquele trauma todo, aquele negócio todo, e ele se transforma, entra no Batcaverna, põe aquela roupa toda e vira o Batman. Né? O Homem-Aranha teve Qual o Batman que tu gosta mais? Cara, aquele da nossa época. Cara, é o que eu gosto mais. Aquele que é o melhor, né? Porque é lúdico, é infantil. O cara não era saradão? Nada. O cara tinha um corpo pior que o meu, igual o meu. Né? e aí eu falo o seguinte, às vezes, quando você tem alguma frustração na sua vida, você se apega a algumas coisas, né? O marketing da Harley Davidson percebeu essa necessidade de pertencimento a alguma coisa. Então, quando o cara, você vê que na Harley você tem advogado, você tem médico, você tem tudo. Quando o cara chega, hoje menos isso, mas na minha época era muito, o cara usar aquelas roupas de couro, aquelas calça de couro e tal. O cara se transforma num Hells Angels, se transforma naquela simbologia que significava... no quê? Num Hells Angels, que é um grupo de moto nos Estados Unidos que existe desde a Segunda Guerra Mundial. Aqui no Brasil você também tem Hells Angels, tem Balai, tem tantos outros grupos de moto, né? Então e eles simbolizavam uma coisa que hoje é até ruim de falar, quer dizer, o ápice do heterossexual diante, né? Os cowboys modernos, aquelas coisas todas, que hoje em dia fica até perigoso falar um negócio desse, mas é o que simbolizava antes. Então o cara que vinha de alguma frustração, vinha de algum sentimento assim que ele se fantasiava daquilo, ele incorporava aquilo, né? Você vê que você conseguia tirar foto com os caras, era difícil tirar foto com o cara sem o cara estar de cara fechada. Tá. Eu até brinco, até no jiu-jitsu eu acho uma bobagem isso, né? Mas tu tem esse tipão. Não, mas eu não sou um cara que eu detesto tirar foto sem estar sorrindo, sem estar fazendo... Você, no caso? Eu não gosto. Porque tu é grandão, barba e tal. Mas... Tu nunca teve essa questão de alguém olhar pra você e achar, no primeiro momento, achar que você é um... Não, mas eu sempre tive, eu tenho tatuagem, eu usava brinco, tinha um cabelo comprido e tal. Eu sempre tive isso, né? Mas eu nunca, apesar de quando eu era moleque, eu brigava muito na rua, muito mesmo, né? Mas isso é devido mais à imaturidade, testosterona e
e consegui, de repente, por você conta ia da... falar que do que? Do jiu-jitsu, que os caras fazem cara de mal? Ah, é, tem esse negócio, né? Até na minha turma lá, quando eu vejo as fotos... Não, vamos tirar de novo. Vai tirar a foto do cara assim. Eu falei, a aula foi ruim, não? Ela, por que tá fazendo essa cara de mal? Vamos pensar que você não tem dente ou a aula foi uma porcaria. Vamos entrar no assunto aqui rapidinho, depois a gente volta pra esse negócio de moto que é muito interessante. Eu tô observando aqui, eu sou um... Não é crítico. Eu acho que você já... A gente não se conhece ainda como amigo ainda, mas você já percebeu que eu tenho um deboche que é mais forte do que eu. Eu sou o típico cara que eu perco com um amigo, mas não perco a piada. Isso é natural meu, já fechei muita porta grande, porque quando eu vi eu já tava falando. Eu tô aqui falando contigo aqui, pô, tu é faixa preta quantos graus? 5. Tu é o cara que, pelo que você falou pra mim, você pratica algum tipo de luta desde 8 anos. Pô, tua orelha não é estourada, irmão. Porra, toda vez que falam isso, eu tenho vontade de repetir a palavra que o Rorion falou no programa. Do Danilo Gentili. Eu sei o que eu tô fazendo, né? Eu sei o que eu tô fazendo. No teu caso, qual é a frase? O caso é que eu nunca fui um lutador desse profissional, como tantos são. Eu acho que o... Peraí, então você tá dizendo que quem tem a orelha estourada é lutador profissional? Não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que várias coisas te dão orelha estourada. A porrada te dá mais orelha estourada do que o jiu-jitsu. Você é o cara da porrada. Mas eu fui um cara que briguei muito na rua numa época que as pessoas não sabiam nada. E era muito fácil, não era difícil fazer isso. Você tá sendo gentleman, eu que vou entrar na polêmica. Ele tá sendo muito cavalheiro. O Mirabel acalmou ele. É porque tem gente que estoura a orelha. Eu já vi isso muitas vezes. O cara estoura a própria orelha. Não foi no treino. Não foi tentando sair de um triângulo. Não foi. Ele mesmo estourou a própria orelha. E aí o cara fica tentando mostrar essa cara de mal com a orelha estourada pra parecer o seguinte: orelha estourada dá faixa preta pra alguém? Não. É o símbolo da carranca. Os caras queriam botar aquela carranca naquela nau pra afastar os maus espíritos. Às vezes o cara quer ficar todo assim, malvadão, pra evitar que o problema chegue. Eu nunca tive problema. Se o problema chegar, vai chegar e paciência. Eu espero que eu não chegue, mas se chegar, estamos aí, né? E tem uma coisa engraçada também nessa coisa são os estereótipos, né? Por isso que eu falo que as coisas se ligam em todo o meu lado profissional. Né? Porque na motocicleta tinha um estereótipo do malvadão, do cara que faz, que acontece, pá, enfia o pé na porta. Eu achava aquilo engraçado, porque eu gostava de andar de moto, de conhecer os lugares de moto, acampar no meio do caminho. Era sempre meio hippie, mais hippie do que violento, né? Isso depois de uma fase mais madura, porque até os 20 e poucos anos eu era... Traz o microfone aí pra mais perto de você. Até eu era mais violento. Né? Tudo Me era defina motivo. ser violento. É você achar que tudo é motivo pra você cair na porrada com alguém. Então até os teus 20? 20 e poucos. Tu era esse cara? Era, entendeu? Depois meus filhos começaram a nascer, eu comecei a amadurecer, ponderar um monte de coisa, vi que era tudo uma grande bobagem, um risco, uma besteira, do jeito que eu acho até hoje. Né? Mas você chegou a lutar profissionalmente? Não. Fez alguma luta profissional? Não, profissional do jeito que as pessoas falam hoje, não. Né? Mas eu já Valendo dinheiro? Cara, as lutas que eu fiz nos salões que tem nos Estados Unidos, tem várias... Viajei os Estados Unidos quase todo, né? Tem moto? De moto. E tem um lugar chamado Sturgis, que é em Dakota do Sul, que lá tem quase todos os salões lá nos Estados Unidos, você tem os lugares para você cair na porrada, para você brigar, né? E vale um dinheiro. Essa luta vale 300, vale 200. Igual filme, igual aquele filme mesmo? Igual filme. Existe. Se vocês entrarem no meu Instagram, vocês vão ver algumas fotos de eu lutando lá fora. Então, quando eu via que o cachê valia a pena, um dinheirinho, aí eu ia lá e brigava. Mas como é que é? Tu chega normal, de moto, olha, tem um campeão lá, igual filme, que no filme tem. Não tem. Campeão nenhum. É um bando de cara grande, bêbado. A maioria tá bêbado. Não, 90%. E os caras jogavam. Hoje você tem até octógono dentro desses lugares. Já teve ringue, como se fosse o boxe. Antigamente era um terreno de terra, que os lugares eram grandes. Os caras jogavam plástico no meio do chão ali. E o pau cantava, né? E aquilo pra mim era uma delícia, porque eu gostava. Era tipo o quê? Era tipo um MMA, um vale tudo? Vale tudo. Você ficava de calça jeans, tirava o sapato, sem camisa e o pau cantava. E no final o cara ficava teu amigo, ou não? Cara, ele sempre bebia junto. Não tinha esse negócio que tem hoje, profissional. Não era isso, não era nesses lugares. É um americano mesmo, cara. Somos redneck mesmo dessa área pra lá. Entendeu? Dakota do Sul, Milwaukee, esses lugares assim, né? O americano não é o cara de Nova York, não é o cara de Los Angeles. Você já misturou um monte de gente. O americano é aquele cara mesmo, farm.
E esses caras são os primeiros caras a ir pra guerra, são os primeiros caras. Esses caras são os caras mesmo, né? E esses eventos de moto, o carnaval deles lá, como se fosse. Os caras viajam, fazem a moto toda bonita, customizam a moto toda. E esses lugares nevam. Então os caras. Até entrei numa concessionária lá uma vez e falei assim: porra, como é que vocês faturam? Isso aqui neva, porra, 5 meses por ano. É quando a gente mais fatura. Porque os caras vêm aqui, hibernam a moto, pra bateria não acabar, tira a bateria, põe ela pra hibernar. E eles ficam comprando acessório e customizando a moto para no verão sair que nem uma borboleta colorida voando e se exibir nesses eventos, nessas coisas todas, né? Então esses eventos Daytona, Sturgis, Laconia, são os principais Essas eventos viagens que pra você fora. fazia, era o quê? Era sozinho? Tinha uma galera Não, que ia contigo? eu ia muito com o pessoal da Harley, Uhum. porque eu criei algumas questões com a Harley, quer dizer, eu quando assumi a gerência da Harley Davidson no Rio de Janeiro, eu cuidava do branding também, da marca no Rio de Janeiro, como fiz com a Triumph, com a Ducati. Eu acho que tirando as motos japonesas e a BMW, todas passaram por mim. Hoje eu faço isso com a Royal Enfield, que é uma marca inglesa também, fabricada na Índia. Em todas elas eu procurei colocar esse sentimento de pertencimento que hoje falta, né? E a gente tinha, aqui eu já falei isso aqui a última vez com você, a gente tinha aqueles grandes exemplos que a gente se... Pô, que maneiro, eu quero ser igual a esse cara, né? Eu nunca quis ser igual ao bandido, eu sempre quis ser o mocinho, porra. Nunca quis ser o bandido da parada, né? Então, era o sonho de muita gente ter uma Harley. O sonho uma hora era o cara fazer a Rota 66, o cara ir para esses lugares, né, que estavam no imaginário dos caras. Deadwood, Spearfish, que são cidades do Velho Oeste americano. Os caras viam aqueles filmes do John Wayne, Clint Eastwood, aquela coisa toda. Então, quando eu inventei uma ação chamada o Café da Manhã, que hoje tem na Harley Davidson, tem nessas lojas todas, eu que inventei isso em 99, não existia isso. Aí eu comecei a atrair as pessoas para a concessionária. Aí depois eu comecei a fazer os passeios de moto para lugar próximo, porque os caras não tinham muita experiência. Aí depois eu comecei a fechar esses grupos para levar lá para fora. Então eu fiz a Rota 66 com os caras um monte de vezes, fiz os eventos todos, Daytona. E os caras ficavam fascinados porque eu ia para os lugares e caía na porrada. Porque o cara é o general manager da Harley, o que o cara tá fazendo ali? Eu falei, pô, mas eu adoro, eu gosto de... A luta você nunca se desfez da luta? Não. Por questões profissionais? Não, eu sempre tive próximo, mesmo sem ser um profissional como tantos são, né? Mas sempre tive próximo, muito próximo. Você não tem aquela história, tipo, fiquei um tempo sem treinar, não, guardei o jiu-jitsu? Não. Eu sempre, dessas viagens, nessas coisas todas, eu sempre tive próximo. E eu, quando parei de treinar com o João Alberto, eu comecei a treinar com o Valdir Pimenta Júnior, que também considero meu mestre também. A gente visitava as academias no subúrbio, a gente visitava tudo que é lugar, né, para ver qual era, né, para ver se aquilo funcionava mesmo, né? Uhum. Então eu nunca tive longe, sempre tive próximo. Dentro da concessionária da própria Harley tinha um tatame lá dentro e fazia parte do meu treinamento de equipe, porque lá não tinha esse papo da Nalva que servia café, do Marcelo que era mecânico, do Severino que era faxineiro, não treinar comigo no final do expediente. Porque tu era o gerente. Não tinha essa conversa. Então a gente conseguiu uma equipe muito forte por conta do jiu-jitsu. Porque aquilo unificava todas essas pessoas. O dono, que era o Paulo Iso, na época, que era o dono da Harley, quando ele vinha para o Brasil, tinha que treinar. E treinava. Então era uma coisa muito mais sólida por conta do pertencimento real, né, e o comprometimento um com os outros, do que é hoje esses grandes avatares que são hoje. Ah, eu sou assim, eu sou assado. Ninguém é nada. Você começa no judô com 8 anos, você falou que passou pelo taekwondo. Uhum. E aonde que você decide jiu-jitsu? Pelo boxe também. Ah, fez boxe também? É. Mas como é que você entende, assim, as 3 artes marciais aqui são fenomenais, né? Hoje é até quero até depois, se você quiser falar um pouco sobre esse negócio do atual boxe, né? Falar daí, você tem alguma opinião sobre. Mas em que momento da vida você falou assim, pô, cara, o que eu quero fazer é jiu-jitsu? Cara, por incrível que pareça, com o Ricardo Libório. Ricardo Libório é amigo meu de infância. Então eu lembro de um dia, quando eu deixei de fazer taekwondo com o Rodney, eu comecei a treinar com o Alexandre Senra, que era um amigo nosso em comum da Maria Eugênia, também no Maitá. Taekwondo também, taekwondo. E o Libório estava começando a fazer o jiu-jitsu. E ele falou o seguinte, pô, você tem que fazer jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu, papapá. E eu tinha aquele texto, meu irmão, esse papo de luta agarrada, pô, né? Até você chegar perto de mim, eu lembro dessa conversa com o Libório no meio da rua, não sei se ele vai lembrar isso.
E aí, eu falei com meu pai, falei, pô, eu quero fazer o jiu-jitsu e tal. Então, muita gente foi pro Carson, foi isso, aquilo. Meu pai era amigo do João Alberto, Porque e de do João alguma Alberto. forma tem sentido o que você falou. O taekwondo, ele mantém a distância pra golpear, o boxe também, né? E eu tinha noção do judô, eu falei, bom, o máximo que vai acontecer, os caras chegarem perto de mim, eu vou colocar ele pra baixo. Aí eu comecei a olhar o Libório, foi um exemplo pra mim. Aí eu falei, caramba, esse cara... Vou começar a fazer isso. Aí conversei com meu pai. Meu pai, eu quero fazer... Meu pai também era amigo do Rodney. Aí eu falei assim, pô, pai, quero experimentar fazer o jiu-jitsu. Aí eu falei assim, então eu vou levar lá no João Alberto Barreto, que é meu amigo, meu pai. E aí eu comecei a fazer o jiu-jitsu. E eu sempre tive uma visão, como eu tenho hoje nas minhas aulas, do entendimento da biomecânica dos movimentos. Eu sempre pensei... Desde a primeira Desde a primeira... Quando eu comecei a brigar, não vou falar nem lutar, né, mas a brigar, que eu acho isso errado, não estou querendo enaltecer isso não, eu acho errado. Eu comecei a entender a biomecânica dos movimentos. E fiquei mais fascinado com a biomecânica dos movimentos do que a própria luta em si, né? Hoje, todo o meu processo de aula é ligado ao entendimento da biomecânica dos movimentos. Meus alunos têm que entender como aquilo funciona, né? Ângulo, alavanca, ele tem que entender. Se não entender, não interessa. Pode ser um casca grossa. Até finalização, por exemplo. A finalização tem que ser um processo de construção, né? Você usa uma terminologia que eu acho muito interessante, você não fala posição. Não, eu falo soluções. 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 Em que momento tu decidiu que posição tem mais a ver com solução do que com posição? Não, então, porque quando você está vivendo um problema que você precisa resolver, qualquer problema na sua vida, né? E o tipo de aula que eu dou é para um tipo de gente também que precisa criar soluções para a própria vida. E é mais fácil o cara se identificar, às vezes, com uma palavra que toca ele, do que uma que não significa nada para ele, né? Se eu chego para você, Bravo, você sofre de depressão, você está com algum problema assim, eu vou te mostrar algumas posições que vai resolver o teu problema. Não significou nada para você. Se eu chego para você e falo o seguinte, Bravo, olha só, você está passando por essa fase, eu tenho algumas soluções que eu gostaria que você experimentasse. Muda toda a visão, todo o caminho da dialética da conversa, entendeu? Então, não basta você ensinar a aula. Como educador, você não tem que ensinar a fazer o cara ficar refém de você, por exemplo, como muita gente faz, né? Se você sai, se o cara se liberta, o cara vira Aqueronte, vira isso, vira aquilo, tem aquela história toda, né? Eu gosto de criar os alunos, primeiro, para que eles possam pensar, ter um entendimento da movimentação biomecânica do que ele está fazendo. E muito ligado à legítima defesa. Porque é o que atrai de cara uma pessoa que nunca pensou em ser lutador. Uma pessoa que nunca pensou em ser lutador, ela não tem o menor interesse pelo esporte. Até porque ela não tem a confiança para tal. Quando você faz uma aula num processo de entendimento da biomecânica do desenvolvimento, e você coloca isso dentro de um quadro ligado à legítima defesa de tapa, de gravata, aquela coisa toda, ele começa a se interessar por aquilo, porque ele vê aquilo, uma situação real, no qual ele pode, por algum eventualmente momento, acontecer. Precisar. Uhum. E mesmo que ele não precise, não use nunca aquela situação, aquelas técnicas da legítima defesa na vida dele, eu espero que ele não precise usar, o processo de aula fica na cabeça dele. O processo de enfrentamento, que eu ponho um na frente do outro, vale tapa, vale isso, você tem que invadir. Às vezes, cara, é tão difícil o cara fazer uma coisa simples, que eu ponho o cara na base, eu falei, qual é a tua base? O cara se encontra na base dele, já é um processo difícil para um cara desse. Aí eu peço para uma bolacha nele. Só o movimento, de fora para frente. Ele dá um passo para frente para defender, que você não vai ficar defendendo aqui parado, que você vai ficar trocando, né? Você tem que invadir o cara. Só essa invasão, esse passo para dentro do adversário, tem cara que não consegue dar. Eu só peço fazer isso aqui. O cara não consegue dar. E quando eles fazem isso, cara, você tem que ver a felicidade dos caras, uma conquista. Então ele deu um passo para dentro da solução de um problema que estava o angustiando, estava deixando ele incomodado. No cenário, não sei, nacional ou mundial, tem mais professores com essa mesma linha que a Cara, sua? não posso te afirmar porque eu não acompanho. Mas você não se sente um peixe fora d'água não, né? Não, eu me sinto às vezes, mas um peixe... Porque eu, particularmente, eu tô te ouvindo aqui, eu fiquei muito curioso em ter uma aula contigo. E vai ter não, tô dando aqui o exemplo. Claro, não, quero sim, mas tô dizendo de forma
exemplificada, isso desperta nos outros. Não, isso aí é mais um cara com uma invenção. Papapá. Eu acho muito interessante. Eu tenho muita dificuldade de compreender o jiu-jitsu. Para mim, ele foi um divisor de águas da minha vida. É uma história que muita gente já conhece. Então, eu não me vejo naquele ambiente com a necessidade de competir com alguém ali. Então, tanto é que eu sou um cara totalmente diferente no treino e quando eu vou para um campeonato. É uma mudança radical. E já aconteceu de eu estar num treino, tipo assim, treinando e alguém falar assim, pô, joga mais duro, e eu machucar a pessoa. Meio que tipo assim, ativou um disjuntor que estava desligado, sem necessidade, entendeu? E aí, quando eu vi, eu machuquei a pessoa. Então, quando você me fala isso, você me abriu uma possibilidade de sentir, existe o ensinamento. Porque às vezes existe muito essa questão do tipo, finaliza, quebra, você quer, então, pega. E o mais tu bacana é graduado, então tu tem que pegar o menos graduado 5 vezes. Eu acho o seguinte, eu acho que o jiu-jitsu, ele é uma arte maravilhosa. Né? Agora, ele precisa ter um entendimento mais amplo, tal qual é a arte. Por exemplo, você tem o jiu-jitsu esportivo, você tem o jiu-jitsu usado do MMA, você tem hoje o grappling, você tem um monte de coisa hoje, né? E tem o público para cada um deles. Mas você não tem um jiu-jitsu preparado para o cara que não tem nenhum pingo de agressividade dentro dele. A agressividade dele é muito baixa. Todos nós precisamos da agressividade. Esse papo de, não, o cara não pode ter agressividade. Claro, vai virar uma planta. Não é? A agressividade é necessária, ela tem que ser administrada e controlada. Mas é necessário. Você tá falando que eu tô rindo sozinho, desculpa te interromper. É que eu lembrei de uma cena. Eu conheci um professor que na hora do rola mesmo, no treino, ele meio que queria ativar nos alunos algum tipo de comportamento. Tipo assim, o cara mexe com a tua mulher. Aí o cara tava assim, né? Aí tinha 2 caras lutando. O cara tava por baixo, tomando uma massa. Aí o professor falou pro que tava embaixo, meu irmão, sai, o cara roubou teu celular. Porra, ele. Aí o cara grita assim, meu celular tá no seguro. Tipo assim, pode levar. Irmão, você não vai me desequilibrar, bicho. Pode levar esse troço desse celular, entendeu? Eu não vou brigar por causa do celular. E aí a turma inteira começou a rir, porque o professor quis ativar nele uma raiva, tipo, o cara roubou teu celular. O cara roubou teu celular. E ele, pô, meu celular tá no seguro. Eu tenho várias, dentro do processo da Rio Jiu-Jitsu, eu tenho vários estímulos, né? Mas todos são ligados ao entendimento da biomecânica. Né? Às vezes eu estou vendo que situações podem acontecer ali e eu falo o seguinte, cara, por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? A alavanca não estava ali, o braço não estava aqui, o pescoço, esqueceu o pescoço por quê? Por que você não foi para ali? Faz de novo. Então, quer dizer, eu acho fantástico você ter um tipo de aula que você pega um público carente desse tipo de informação, carente desse tipo de soluções, e não vão se aproximar do que temos hoje. Você não tem aluno que compete, essas paradas, não? Nada. Eu tenho todo tipo de aluno, mas não tenho nenhum deles entra em competição. Não. A competição maior que o cara tem que ter é vencer ele mesmo, os fantasmas dele mesmo. Essa é a maior competição que ele tem que ter. Isso é forte pra caraca. Você vencer o outro, existem necessidades. Eu acho que a parte do esporte, eu não desmereço o esporte. Eu fui esporte, remei muitos anos, joguei waterpolo, sempre fui competidor, né? Mas eu vou falar uma coisa aqui que, de repente, né, eu acho que um lutador, ele não pode ter limite. E é preciso ter limite quando vira esporte, não é selvageria. O que eu falo sobre isso? Por exemplo, você tem um tempo de luta. Na cabeça dele, aquilo é um limite. Um lutador não pode ter isso na cabeça dele. Se eu souber que eu vou bater 3 vezes no corpo do outro e alguém vem me salvar, aquilo é um limite. Eu não posso ter limite. Um lutador que fala assim, irmão, eu sou lutador, ele não pode ter limite. Ele tem que estar ali para matar ou morrer. É esquisito falar isso. E é necessário que tenha esses limites até para o esporte existir e você ter uma proteção do atleta. Não sou contra isso. Mas você vê como o Vale Tudo começou há muito tempo atrás, que você não tinha limite de tempo, não tinha nada, né? Valia tiro de meta se o cara... Pô, você tinha uns caras mais assim do que você tem hoje, né? E eu acho que quando você
traça uma trajetória para o seu aluno, e não pode ser uma trajetória geral. Se eu tiver 40 alunos, eu tenho que entender a parte emocional de cada um deles. Porque não adianta eu chegar numa academia, botar 30 alunos, hoje é triângulo, deixa o cara lá largado, lá fazendo 20 triângulos para um lado, 40 para o outro. Cara. Isso não vai, um tipo de aluno que eu tenho, não vai adiantar nada. Vai até prejudicar, ele pode estar aprendendo errado, eu não estou de olho nele, entendeu? Pode pegar um cara com outro tipo de problema emocional que ele não tem, que tem cara que é agressivo, né? Aí o cara pega um cara que não tem agressividade nenhuma, aí a gente ouve aquela coisa, cara, esse esporte não serve, isso não serve para mim. Aí a frase que eu detesto ouvir. Então, para você, o jiu-jitsu se encaixa em qualquer pessoa? Eu acho que o jiu-jitsu se encaixa e é necessário para uma consciência biomecânica e uma consciência cognitiva para todo mundo. A gente aqui em off, a gente falou um pouco sobre essa questão da fé e você falou que você, de alguma forma, você faz esse paralelo do que você ensina para os seus alunos, com um pouco de psicologia, não é isso? Claro, a fé para mim sempre esteve presente, né? Você me perguntou em off também que horas eu acordo todo dia. Eu acordo todo dia 4 horas da manhã. E a primeira coisa que eu faço é orar. Né? E depois eu vou fazer meus exercícios, levar meu cachorro lá fora, papai, vou dar aula. A fé, ela consiste em você se acalentar, você se confortar numa coisa que você acredita, você supõe que exista. Não é? É que nem eu falo que não existe futuro. O futuro existe num processo de expectativa, nem de perspectiva. Na vida da gente é o momento presente e memória. E a gente tem que viver o momento presente como se fosse morrer daqui a 5 minutos. Que aí eu não vou perder meus últimos 5 minutos de vida para ter um transtorno com alguém, uma briga com alguém. Eu tenho mais o que fazer nos meus últimos 5 minutos. E se eu tocar a vida desse jeito, dificilmente eu vou deixar uma péssima memória para alguém. Né? Quando eu falo em tudo que eu faço, tanto em toda a programação de posicionamento de marca, e foram várias, como eu falei, a Harley, a Triumph, a Ducati, a KTM, MV Agusta, Benelli, Husqvarna, Polaris, acho que hoje a Roenfield. Tudo para mim é uma questão de fé. E eu incluo isso na questão do tratamento aos outros. Somos seres humanos vendendo produto para seres humanos. Então, nem produto eu gosto de falar. Porque eu estou mostrando para ele, não estou nem vendendo, eu estou mostrando para ele, como sempre foi no meu caso, no caso da motocicleta, eu como adorava aquilo, sentia aquela sensação, aquele vento, aquela liberdade toda, como isso fez bem para a minha vida. Então eu vou contar uma história para o cara, eu tenho que ser um bom contador de história, para que ele entenda uma verdade que eu acredito 100%. Mas o fato de você contar uma história, você não está enganando. Não, porque eu acredito naquilo. Eu não estou enganando, eu acredito realmente naquilo. Né? Então eu quero que o cara pertença àquilo, que eu sei que aquilo vai fazer bem a ele. E normalmente acontece isso. No jiu-jitsu, no formato de aula que eu dou, é a mesma coisa. Eu não vou ali, não quero que o cara seja um campeão, não quero nada disso. Eu quero falar o seguinte, meu irmão, vem aqui, que eu quero que você entenda a biomecânica, de como funciona todo esse birimbolo todo que você vê, que você não se encaixa, que você não se enquadra. Em que momento aquilo vai ensinar você a tomar decisões sob pressão, que isso é importante. Em que momento aquilo vai fazer você, mesmo com medo, partir para o enfrentamento, que isso tudo tem a ver com a tua vida. Você ganhar medalha não tem a ver com a tua vida. Você ser campeão no esporte não tem a ver com a tua vida. Agora, você aprender a tomar decisões sob pressão, tem. Em todas as suas áreas. Você aprender, mesmo com medo, partir para o enfrentamento, também tem a ver com a tua vida. Às vezes você perde um emprego, mas você tem uma separação, você tem um problema qualquer, perder um filho, Deus me livre. Né? São enfrentamentos. A gente já nasce tendo que gerenciar nossos enfrentamentos. E muitas vezes tomar decisão sob pressão, porque a gente não tem tempo, a gente tem que resolver. Não é? Então, o jiu-jitsu eu acho uma ferramenta assim, fantástica para isso. Então você entende que isso é, na sua visão, daquilo que você ensina, isso então não é explorado na sua totalidade por parte daqueles que ensinam jiu-jitsu? Não, eu acho que não. Não vai aqui uma crítica. Não. Eu digo assim, poderia ser mais utilizado. Eu acho, se os caras querem comercializar tanto essa coisa do jiu-jitsu, e eles se prepararem para isso,
podia ser mais um produto ótimo para a academia deles. Por quê? Porque ninguém faz isso. Né? É o que você fala. O cara entra numa academia, ele já começa a aprender. Dificilmente, até a legítima defesa básica do grande mestre Hélio Gracie, Carlos Gracie, é usada hoje. O cara pensa, muita gente escuta essas besteiras, mas isso não funciona. Meu irmão, não funcionando ou não interessa. O que interessa é aquilo que eu falei no início. É o que o cara vai levar para ele, o sentimento que ele sente em defender um tapa, em defender uma gravata alta, uma gravata baixa, uma gravata média, defender chute, pontapé, papapá. Esse sentimento que essa pessoa que não tem essa agressividade a ponto de bala, que passa por alguns problemas que causam um processo de angústia na vida delas. Esse tipo de treinamento, esse sentimento é que ela vai levar. É isso que importa. Se vai funcionar ou se não vai funcionar, não interessa. Né? É que muita gente fala, professor, defesa de faca. Eu falei, corre. Né? Se o cara não for um exímio atirador de faca de circo, você vai se dar bem. Corre. Vai correndo que nem um louco. De preferência zigue-zague. Zigue-zague, capotando, rolando. Faz o que você quiser, corre. Não tenha vergonha de fazer isso, corra. Né? Porque até aquelas defesas de faca mais tradicionais, ninguém faz isso na rua. Aquela coisa assim. O cara vai ficar que nem aqueles capoeiristas, te perfurando um monte de vezes. Pô, pelo amor de Deus. E eu não vou estimular o cara, e tudo é treinamento. Achar que ele pode. Mas, claro, nós somos movimento reflexo. Né? Uhum. Instinto quem tem é bicho. Uhum. O homem vai criando movimentos reflexos. Eu não posso, e precisa fazer aquilo 200, 300, 500, 1000 vezes. É a máxima do tijolo não reage, né? Que tem aquela cena do dragão branco, né? Aquele... Aí estoura o último tijolo, aí o chinesinho olha e fala, tijolo não reage. Então a gente não pode criar essa ilusão nas pessoas. Uhum. O que eu falo de soluções, não posições? Você vê no YouTube um monte de gente mostrando posição. Uhum. Como é que eu cheguei ali? Eu estou vendo uma fotografia ali, como é que eu chego ali? Né? E quando eu falo que a finalização tem que ser um processo de construção, porque hoje em dia o jiu-jitsu virou também uma coisa do cara ter muita pujança física já há muito tempo, né? Desde os anos 90, viu? Todo mundo caça era enorme, forte pra cacete, tirando um ou outro, um De La Riva, um cara desse qualquer, que são excelentes lutadores, né? Excelentes mestres, sou fã deles todos. Mas existia toda aquela coisa, tudo forte pra caceta, extremamente habilidosos. Então, quando você via a oportunidade naquele bolo todo, você ia e pegava. Né? Pode ser até um fator de sorte. Uma construção onde você imobiliza o cara, você deixa ele imobilizado, você vai vendo o que você vai fazer, sem dar muita chance dele sair dali. Aquilo é uma construção, você está construindo uma finalização. Agora, quando você fala para o seu aluno tudo isso dessa forma, o cara começa a entender isso para a vida dele. Pô, eu quero chegar no emprego tal. Então eu tenho que estudar para isso, é um processo de construção. Né? Mas tem muita gente que vai concorrer comigo. É um processo de enfrentamento. Mas eu tenho 3 minutos para responder isso. É o processo de tomar decisões sob pressão. Então, quer dizer, o jiu-jitsu ensinado com essa didática, ao meu ver, isso aqui é a minha opinião, tá, gente? Uhum. Ele pega uma gama de pessoas tão grande e que está aumentando cada vez mais por causa dos novos tempos. Né? Hoje em dia, o olho no olho está difícil, o abraço está mais difícil, o beijo está mais difícil, as pessoas estão, sei lá, não sei o que está acontecendo. Né? Eu digo que a humanidade está perdendo a humanidade. Não. Então, elas se vestem daqueles avatares que elas são. Aí vem angústia, tristeza no primeiro estágio, depressão. E elas não sabem lidar com isso. Jiu-jitsu é o único caminho? Claro que não. Você tem que procurar um profissional da psicologia, de repente até um psiquiatra, de repente você precisa de alguma coisa química. Mas que o jiu-jitsu, dessa forma que eu estou dizendo, é uma ferramenta assim, extraordinária para isso, eu não tenho dúvida nenhuma. Se vocês entrarem no meu Instagram, você vê vários alunos meus narrando. Né? Tanto a melhora deles, como é que eles se sentem, etc. Então, são vários, não são um ou dois. Agora, tu falou da motocicleta, tu falou do jiu-jitsu, eu quero que você fale um pouco desse outro talento que você tem, que é cantar, né? Cara, essa coisa da cantar começou por causa da escrita, né? Eu sou sobrinho neto de Horaci Camargo, né? Que foi
Foi um grande escritor, fez Deus lhe pague, Maria Cachuza, tantas outras obras conhecidas, aí, Foi Imortal, essa história. Então eu cresci dentro desse lado cultural da escrita, né? Então eu tenho 4 livros publicados de poesia. Poesias? Poesia, é. E eu comecei a A juventude escrever. de hoje sabe o que é poesia? Poesia é um sentimento rimado. É porque eu pensando que a galera hoje não sabe o que é uma poesia, não. Não sei. Poesia, mas tem muita gente aí que ainda tem sensibilidade para entender Tem, né? isso. E Tem, né? Porque não basta ter a sensibilidade, você tem que saber ter a técnica de transferir para o papel aquilo. Né? Porque às vezes você tem a sensibilidade e não sabe como se expressar. O jiu-jitsu te ajuda a fazer isso também. O jiu-jitsu é fantástico. E aí o que acontece? E aí eu comecei a escrever, né? E quando eu comecei a escrever, eu conheci o Rick Ferreira, que trocou com o Erasmo Carlos, aí me levou para o Erasmo. O Sérgio Carvalho, que era da Universal Music, falou assim, pô, vamos assinar com você. Então eu tenho 176 obras minhas pela Universal Music, tudo composição. E aí eu comecei a tentar mandar as músicas para os caras cantarem, né? Porque eu vou cantar, pô, eu só cantei parabéns para você, pô. Mas aí teve uma fase que eu montei uma banda, que era o pessoal do Erasmo mesmo, né? O Rick Ferreira, Beto Saroldi, aí veio o filho do Erasmo, o Gil Eduardo, na batera, Beto Saroldi, um saxofonista, tocou com o Gilberto Gil, tocou com todo mundo, eu acho, Maia Sérgio Larim, montei uma turma da pesada, Miguel Arcanjo, as back vocals, a banda de estrada, a banda da pesada. E a gente começou a fazer show, começou a dar certo, porque eu ainda estava na Harley, então era fácil eu chegar e botar a galera para tocar onde eu quisesse. Né? E eu botava lá a programação, essa semana show, Zé Roberto, banda de estrada. Aí 500 pessoas, qualquer bar me queria lá. Então era mais fácil fazer isso, né? E aí teve o período que o Frejá foi fazer carreira solo. Aí os músicos do Barão, Fernando Magalhães, o Rodrigo Santos. Rodrigo Santos eu tenho várias músicas com ele, né? Publicadas, eu tenho 3 no CD dele chamado Motel Maravilha, que é Azul, Meu Bem e Tela de Cinema. Tela de Cinema tem um fato engraçado, porque é uma música que eu peguei vários nomes de filmes e fui juntando, né, e fez uma música. Né? E ele me ligou e falou assim, cara, preciso de uma música para completar aqui o LP. O LP não, o disco não, completar aqui o CD, né? E eu estava na varanda da minha casa, fumando um charuto e tudo ali, com um notebook levantado, vendo os Netflix, né? Eu peguei, como é que eu vou compor um negócio assim, pô, a toca de caixa, decisões sob pressão, né? Aí eu comecei a ver o nome dos filmes, né? Aí eu consegui, peguei um papel, uma caneta, comecei a costurar, a desenhar o nome dos filmes, essa é uma música, né? É O Silêncio dos Inocentes nos faz vítimas da paixão, mesmo com o coração valente, pode-se ter um dia de cão. Uma coisa assim, né? E morre nesse morro de ventos uivantes, um casamento grego com vestidos de veludo azul. Então eu fiz Então, nesse CD Motel Maravilha, tem 3 músicas minhas lá, que é Azul, que começou por um jingle para a Companhia Aérea Azul, depois virou a música inteira. E aí eu montei através do Jorge Valadão, que é um grande amigo meu também de infância, também já tocou com todo mundo, tá com uma banda da pesada agora, tocando também. Ele juntou essa galera toda, que ele era amigo desses caras todos. Aproveitou esse meu background com a Harley, que a gente podia fazer show em tudo que é lugar, cobrar uma grana e tudo. E aí, pô, quem que vai cantar, bicho? Eu falei, canta você que já tá cantando. Pô. E assim foi, totalmente despretensioso, mas foi. E virou um hobby. Então, toda vez que eu levo esse pessoal de moto para passear em algum lugar, sempre tem um bar com música, os caras lá, canta lá, eu vou. Mas tu canta bem, pô. Tu não faz vergonha, não. Eu não faço vergonha porque eu sou sem vergonha, né? Quem é sem vergonha não passa vergonha. Propósito agora é dia 2 que vai ter um... Então, dia 2 eu vou fazer 50 anos, né? Outra vez. Teu aniversário dia 2? É meu aniversário. Sério? É, minha mãe, se fosse viva, faria no dia 3. A minha mãe faz dia 8. É mesmo? Então meu Eu aniversário... sou dia 14. Então somos todos virgens. Somos virgens. Então vou fazer o aniversário dia 2. Vai ser no Espaço R ali em Vargem Grande. Se vocês botarem no Google, vocês vão saber o endereço. Espaço R, que é do mesmo dono do cara que faz o Salão Moto Brasil. Eu quero até agradecer o Gustavo, que ele está me oferecendo essa festa, né? E montei uma banda e a gente vai tocar lá a partir das 6 horas da tarde. Repertório seu, autoral, ou tu vai... Não. Só inédita de sucesso. Só inédita de sucesso. Eu chegava no Universal, o Serginho, eu chegava com uma pilha de letra de música e tal. Aí o Serginho Cavalho falava assim, e aí, e as músicas são boas? Eu falei assim, só inédita de sucesso. O teu hobby é cantar? Não,
Meu hobby é escrever, cara. Teu hobby é escrever. É, eu gosto de escrever. Jiu-jitsu não é hobby. Não, jiu-jitsu é minha vida. Tua filosofia de vida. É, minha filosofia de vida que serve como base. Moto, O jiu-jitsu. se a gente for classificar aí, como é que é? Jiu-jitsu, cara, se for pra classificar, gente. Eu gosto de gente. Tu gosta de gente? Gosto, eu gosto de gente. Mesmo as mais confusas? O que te atrai Só mais? acho que eu gosto mais. O que te atrai em gente? Cara, o fato das pessoas, primeiro, eu ver a complexidade que é a personalidade das pessoas, né? E depois, isso me serviu muito para trabalhar a agressividade dentro de mim. Uhum. Quanto mais eu aprendi a gostar de gente, menos agressivo eu fiquei. Então, eu acho que, primeiro, eu gosto de gente. Gosto muito. Repete de isso aí gente. que eu vou transformar isso num corte. Quanto mais eu pude compreender a complexidade dos outros, mais calmo, tranquilo, menos agressivo eu fiquei. Porque é impressionante como as pessoas... e a gente não é melhor nem pior do que ninguém. Então, quando a gente foge um pouco da gente, a gente quando cresce, a gente acha que ter sucesso é estudar, prosperar, ganhar dinheiro, ter vida. Blá, blá, blá. Cara, sucesso é você conseguir fazer o outro feliz. Isso, na minha cabeça, é ter sucesso. Eu tenho feito uma observação. Eu sou um observador da vida. Não tenho essa sua sabedoria, mas eu sou um observador da vida. E eu percebi... Eu não tenho sabedoria de nada. Que os cemitérios... Tá cheio de gente de sucesso. Eles perceberam que as relações humanas estão tão difíceis que antigamente todo enterro era certo ter 4 pessoas para levar um caixão. Era certo. Tinha gente que brigava. Não, eu levo. Hoje, você chega em qualquer cemitério, já tem um carrinho. Que o coveiro coloca o caixão em cima do carrinho e vai empurrar até a cova. Porque não pode contar que vai ter 4 pessoas ali. E isso tem a ver com relações humanas. Para segurar o caixão. Isso tem a ver com relações humanas. Que na trajetória da vida, outro dia eu vi um poema na internet de um cara que ele falou que quem consegue manter uma amizade de 15, 20 anos é milionário. Então, cara, aí que você vê a coisa engraçada, né? Quanto mais poder você tem, poder que eu falo é intelectual, poder físico, poder técnico, né? Isso é um poder que você tem. E você tem amor por tudo. Você tem amor, você tem uma energia chamada amor. E você consegue trabalhar com isso sem ser piegas, né? O que eu falo disso? Todas as estratégias que eu fiz para a Harley Davidson, todas foram ligadas ao amor. Eu dei palestra em vários lugares, Escola Superior de Propaganda e Marketing, BMEC, um monte de lugares, né? E quando eu falava disso, muita gente chegava comigo, pessoal da vela, pessoal do jornal, pessoal de sei lá o quê, pessoal cheio de PowerPoint, disso, aquilo, não usava nada disso, né? Eu queria sentar no meio da plateia ali e ouvir as pessoas, né? E a partir desse entendimento do que eu estava ouvindo, eu ia tocando a minha palestra. Então, você vê, no caso das motocicletas, eu fiz a marca gerar um sentimento de pertencimento dos outros à marca. E esse pertencimento é um pertencimento ligado ao prazer. Quer dizer, eu estou viajando, estou me relacionando, estou conhecendo pessoas de verdade, começando a entender que cada uma tem a sua personalidade, né? E eu estou em conviver com elas. Então isso foi fantástico. Então foram todas as estratégias que eu fiz para a Harley. E ganhei vários prêmios lá fora nas minhas estratégias, né? Ganhei prêmio em Las Vegas, um monte de lugar. Não vou tocar nesse assunto, mas ganhei vários prêmios com isso. No jiu-jitsu, não é? Eu comecei a ter muito mais prazer no jiu-jitsu, depois desse entendimento da onde eu podia chegar com o jiu-jitsu, do que eu tinha há muitos anos atrás, né? E na música, na poesia, etc., não preciso falar. Então, quando você me pergunta no grau de prioridade, gente. E a partir Tem daí, gente, você tá lá. Cara, se tem gente, eu gosto de estar ali, estar perto, de observar, de tentar entender como funciona aquela personalidade. É por isso que nas minhas aulas, cara, tem o fulano que tem que ter uma aula X, o Beltrano tem que ter X, esse aqui eu estico mais um pouquinho ali, eu puxo um pouquinho ali. Às vezes o cara tá fazendo rola, eu sinto que o cara tá com aqueles olhos esbugalhados. Puta, eu não sei o que fazer.
Aí eu falo que é 3 minutos, 4 minutos. Deu 2 minutos, eu falei assim, ó, meu irmão, 15 segundos. 15 segundos. Porque eu não quero constranger o cara. Entendi. Às vezes eu entro no meio, não, para um pouquinho, deixa eu mostrar uma posição aqui. E eu só faço isso porque eu não posso deixar o cara se sentir constrangido ali. Se sentir subjugado. O cara que entra com uma... Esse é o meu pensamento Alguma sobre essa questão questão na hora do que a gente chama de rola, do treino, que às vezes eu fico assim, pô, cara, se eu finalizar esse cara aqui, embora haja uma cobrança ao redor, pô, você é mais graduado, você era pra ter pego. Mas eu entendo que eu não sei como é que tá o dia daquele cara. Claro. Se eu dou o tal do o mata-leão e ele vai sair mais pra baixo, porque isso aconteceu comigo. Claro. Mas isso acontece com muita gente, as pessoas não falam. Não falam, isso aí. Até essa coisa da competição infantil, isso é um estudo que existe isso. Né? A criança não está psicologicamente preparada para ganhar ou perder. Normalmente ela vai lá... Se divertir. É que nem a gente aprendia a nadar, né? Quando os pais dele, minha família, meu avô morava em Paquetá, vai aprender a nadar. Chega no cima do morro, jogava dentro d'água, e tu fica naquela... Essa coisa do aprendizado na porrada... Irmão, isso causa trauma. Então eu acho que a criança tem que aprender a legítima defesa, porque é isso que vai melhorar a coisa de bullying, isso tudo, é se defender. Ela ter a consciência que, irmão, eu não preciso bater em ninguém, mas me defendo todo mundo. Pelo menos até alguém chegar e, né, e resolver minha vida, né? Não vou ficar aqui botando o galho dentro, vou me defender. Porque entra numa competição, é pai gritando... É mãe gritando, é fulano, beltrano, ela perde. Mas a criança tem que aprender a lidar com isso. Mas não dessa forma. Eu acho que depois que ela aprendesse a se defender, está sabendo se defender, está se sentindo mais segura, ela resolve se ela vai querer fazer um campeonato, vai competir, vai fazer o que ela quiser fazer. Isso é um problema dela. Né? Mas quando começa por esse âmbito da competição infantil, tem um fator aí que as pessoas não se tocam muito. E não vão perceber na hora. Uns percebem na hora, que a criança chora porque perdeu, não quer mais fazer. Não quero mais saber. Não, mãe, pelo amor de Deus, não quero. Quantas vezes eu já vi isso? Né? E outras, é pior. Porque aquele sentimento, aquela frustração ali, ela vai carregar pro resto da vida dela. Ou ela vai se tornar uma pessoa perversa, porque não vai saber lidar com... Né, vai querer descontar nos outros, se ela vira um grande advogado, se ela vira um grande... Ela vai querer descontar nos outros aquilo, é a forma que ela vai ter de descontar. Agora você vai puxando a linha, aquilo começou lá atrás, uma imposição, de repente, de ser vitorioso ou não ser vitorioso. Ou ela vai se tornar um grande campeão, o cara tem um dom para aquilo, treinou, mas fora... Um vaidoso, de repente, um cara arrogante, um cara... Entendeu? Então, eu acho que a legítima defesa, quando o cara aprende desde pequenininho, ele devagarinho... E é mais bacana, é lúdico. Defende, A gente, quando era moleque, rapaz, a gente ia pro cinema ver filme do Bruce Lee lá. O jiu-jitsu veio muito depois. A gente queria aquele chute, aquele negócio, né? Que a gente sabe que era um grande balé, né? Porra, hoje a gente sabe. Hoje a gente sabe. Mas na época a gente, o cara... E saía do cinema fazendo movimento. Cara, isso. Então esse sentimento que eu queria resgatar na cabeça das pessoas, que as pessoas esquecem disso. Entendeu? É isso mesmo. Você não vai brigar na rua usando aquilo. Né? Às vezes os caras até se fantasiavam com aquilo, usava aquela coisa na cabeça, faixa. Quem nunca pegou um cabo de vassoura, cortou e fez um tchaco? Claro, Rapaz! Pegou aquela correntinha da samambaia, não é isso? Pegava a correntinha da samambaia. Virava o tchaco. Virava o tchaco, aquilo ali. Cara, então esse sentimento primal, entendeu? É que as pessoas estão esquecendo. Aí é que nem Davi na Copa dos Leões. Joga esse menino lá e vê o que vai acontecer. Daniel. Vê Davi foi o que enfrentou o Golias. Então, é verdade. Mas isso foi ele que quis, né? Daniel teve que entrar lá na mão. Foi jogado. Mas tem um segredo aí, depois de conta. Aí o que acontece? Então isso é importante as pessoas entenderem esses detalhes, entendeu? Porque nós somos um psiquê que começa, sei lá, onde, quando, de que forma foi, e a gente vai tratar isso no início ou vai carregar aquilo pro resto da vida. Ele só vai se transformar, dependendo da tua profissão, dependendo do que você vai ser. O jiu-jitsu que você ensina, que você percebe que... A gente falou aqui por alto sobre... Tem hora que você sente um peixe fora d'água. Ele não é visto comercialmente e interessante? Não é visto. Por quê? Porque realmente não é. Né? É uma coisa muito pouco falada,
Hoje, né, fala-se um pouco disso, mas é uma coisa muito pouco falada. E quando você não se faz entender a quem precisa, a pessoa que precisa não consegue enxergar que aquilo é uma possibilidade. E é muito mais interessante você ter uma academia com 800 alunos, encher os campeonatos lá, por seu nome chegar lá no topo, o cara tá, aquela coisa toda, e os pais acharem também que vão resolver as frustrações deles através dos filhos, aí mete criança lá para fazer, faz aquilo lá, do que você ter uma proposta onde você ainda está num período embrionário que você tem que convencer uma pessoa que nunca imaginou em praticar aquilo como se fosse uma grande ferramenta para a solução de um problema que angustia ela de alguma forma. Eu estou num processo agora de convencimento. Você, cara, tenta fazer uma aula, tenta ver como é que funciona. Isso não passa na cabeça de um cara desse. Entendeu? Então é muito mais difícil, claro. Né? Eu sou criticado pra caramba. Né? Tu é criticado? Pelos amigos. Amigos, você fala amigos faixa preta. Amigo faixa preta, amigo faixa coral. Uhum. Né? Sou criticado por vários. Porque você tem uma metodologia. metodologia. Assim, você tem que fazer isso, fazer aquilo outro. Eu falei, não quero. Isso todo mundo faz. Todo mundo faz isso, eu não quero fazer isso. Eu quero porque o adulto também tem problema, pô. A criança, e o adulto? E o cara com 50 e tantos anos que, porra, não soube lidar com os fantasmas dele até hoje, sofre de depressão. Já tive amigos que tentaram suicídio, tem amigos que conseguiram se suicidar. Quer dizer, e cadê o... Mesmo sendo faixa preta. Pô, tem um grande amigo que era o Ronaldo Maza, que era um grande capoeirista, faixa preta, polícia civil, piloto, tudo, boa pinta, empresário. Foi pra casa da mãe dele, pulou da janela, cara. Então, cadê o foco nessa galera? E o mundo está caminhando para um vazio existencial tão grande que está arriscado, daqui a uns 5 anos, se eu conseguir me fazer entender, eu tenho uma turma de 5.000 pessoas. Porque as pessoas estão cada dia mais deprimidas, cada dia mais tristes, cada dia mais sem se pegar em nada, se apegar a nada. Entendeu? Então, eu acho que eu estou num processo que eu não quero mudar, não. Entendeu? Eu acho que eu estou num processo, eu posso ter pouco aluno, entendeu? Também na pandemia ninguém deixou de me pagar. Ficaram 1 ano me pagando, porque vem aquilo como um tratamento importante para eles. Né? Eu vi um monte de academia fechar, o esporte, a coisa toda, mas eu estava ali quietinho. Fiquei morto ali no meio do mato, quietinho ali. Tua academia fica onde? Em Vargem Grande. Vargem Grande? Em Vargem Grande. Onde eu moro. Moro lá no meio do mato. Minha academia é como se fosse dentro de uma chácara. Você tem vezes que a porta está aberta, tem 8 cabras assistindo o treino. Cabra? Cabra, tem cabra. Tem sério? Galo, tem tudo lá. Eu vou lá. Pato, tem tudo ali dentro. É mesmo? É a torcida? E aí eu tô de barba branca, os caras, pô, o mestre tá parecendo um Noé, cheio de bicho. Mas tu gosta de gente? Então. É um paradoxo. Foi pro meio do mato pra me isolar. Não, mas eu gosto de gente. Então, mas eu não gosto eu gosto de gente, eu não gosto da confusão que a gente faz. Mas onde tem gente tem confusão, né? Mas aí tem trânsito, tem buzinação, pessoal te ofendendo, falta de educação. Cara, não gosto mais disso, não. Eu prefiro ficar lá, né? Porque todo mundo que quer tentar cuidar dos outros tem que ter uma paz espiritual para poder, né? Porque é aquilo que você falou, não sou diferente de ninguém. Né? Se me der um peteleco, tudo bem, 2, tudo bem, 3, tudo bem. Quando der o 4, porra, aí babou, né? E a gente tem que estar sempre, sempre vigiando, né? Eu estou sempre atento. E quanto mais você conhece algumas psiquias dos outros, né? Quanto mais você entende isso, você fala assim, pô, o cara tá cheio de problema, não vou ficar, porra, brigando com esse cara aí. Cara. Eu acredito muito nessa questão do dia, né? O dia. Tinha um filme muito famoso da nossa época chamado Um Dia de Fúria. Então. O cara do Dia de Fúria é um cara altamente pacato. Aquele personagem, ele reflete muito isso. Poderiam passar hoje em dia, que tem muito a ver. O agressivo ali, não necessariamente ele é agressivo os 365 dias do ano. Claro. E a gente não quer ter essa paciência de entender o outro. Eu já de muito tempo, e isso em alguns momentos foi muito conflituoso para mim, todas as vezes que eu percebia, e hoje, quando percebo que sou um problema, eu me retiro.
Entendeu? Ah, mas eu também. E para alguns lugares eu nem volto mais. Para outros eu volto pedindo desculpa, entendendo que eu realmente eu fui excessivo, mas para outros eu simplesmente me afasto por causa do que você acabou de falar sobre não ser compreendido. Você tá dizendo pra pessoa, isso aqui é uma caneca, mano. Não, isso não é uma caneca, isso é uma taça de cristal. Cara, isso aqui é uma caneca. E eu tô provando... As pessoas passam por cima do óbvio, E né? eu fico, irmão, exatamente. Só pra ser do contra. É isso aí, só pra ser do contra. É. E você sabe que a frase que todo tolo gosta de ouvir é você tem razão. Eles ficam mais irritados. O tolo ama ouvir, você tá certo. E aí Quando eu falo assim, ó, beleza. É isso aí, hein? Tranquilão, irmão. Essa você coisa, tá certo. Essa coisa de ter razão é a coisa mais engraçada que tem, né? A gente tem que ter a nossa própria razão. E nem por isso a gente tem que compactuar com a razão do outro, ou a gente tem que convencer o outro a fazer parte da tua razão. Então, quando você parte desse princípio também, as coisas começam a ficar mais fáceis. Eu querer estar junto de gente não quer dizer que eu queira estar junto naquele momento, por exemplo. Eu não vou a uma boate, não sei nem se o nome é esse hoje em dia. Eu não vou a um show no meio da rua. Eu não gosto de muita gente perto de mim. Não gosto. Isso não quer dizer que eu não gosto de gente. Eu gosto de gente lá no meu dojo. Eu gosto de gente assim, quando eu estou na loja, quando eu estou num passeio desse, quando eu estou viajando e conheci tanta gente, tanto lugar pelo mundo. Entendeu? Eu gosto de conhecer as pessoas num ambiente assim de reflexão. Né? Eu não vou para um tumulto. Né? Eu não vejo show. Eu não vou... Eu lembro um tempo, e já tem tempo, o Rolling Stones veio fazer o show ali em frente ao Copacabana Palace, aí ganhei um ingresso para ficar na área VIP. A primeira coisa que eu fiz foi dar para um amigo meu. Aí você não gosta do Rolling Stones? Eu adoro o Rolling Stones, cara. Nossa, adoro o Rolling Stones. Mas, pô, você tá na área VIP, porra. Eu vou ver em casa, o show que é muito melhor. Mas VIP que o meu sofá não tem nada. Então, gostar de gente é uma coisa, gostar de tumulto que a gente faz é outra. Eu não gosto. Entendeu? Por isso é minha opção de pavagem grande, por isso a opção de eu estudar isso, quanto mais. Eu tive muita sorte de ter o João Alberto como mestre. Porque o João Alberto, além de ter sido um grande casca-grossa de porrada, né? Fez os Heróis do Ringue, era o cara da luta, da porrada, aquela coisa toda, é um psicólogo, E tem uma coisa engraçada hoje, né? Hoje eu dou aula para o Mário Leão, que está com 75 anos, e foi aluno do mestre João Alberto. Olha a diferença de idade de quase 20 anos. Foi aluno do mestre João Alberto. Aí viu passando, me ligou, professor, o senhor foi aluno do mestre João Alberto? Eu falei, fui. Posso fazer uma aula com o senhor? E todo educado? Pode. E tá lá todo dia, com 75 anos, faz rola com todo mundo, cai na porrada de todo mundo. Então o João Alberto foi uma pessoa muito expressiva na minha vida. Entendeu? Eu gosto sempre de deixar claro isso, né? Tive várias pessoas importantes na minha vida, né? O João Alberto foi uma delas, Valdir Pimenta Júnior foi outro, o Sérgio Malibu, meu irmão, mestre, migrador, faixa preta, e todas as pessoas que passaram para a minha vida e me ensinaram alguma coisa. Né? Dentro do jiu-jitsu eu podia citar vários, Paulo Maurício da Strauss, Cassinho Cardoso, que eu já tive treino com eles esporadicamente, pouco tempo, 3 meses um, 2 meses no outro. O Joey Moreira, mestre Joey Moreira. Então, posso citar um monte de pessoas, né? E fora da luta, 1 bilhão de gente. Nesse universo da motocicleta, nesse universo da fé também, porque eu em Goiânia, quando fiz a ralha de Goiânia, que eu trabalhei na ralha de Goiânia também, eu estava muito sozinho em Goiânia, fui para culto, encontrei um pastor lá maravilhoso, que era um teólogo, e eu gosto dessa parte da teologia, né? Isso eu acho fantástico, você entender essa parte da teologia. E você não fechar o seu cérebro, né? Uhum. Uma coisa que eu não gosto da religião é isso porque é e pronto. Isso eu não gosto. Né? Não sou contra quem age desse jeito. Mas quanto mais eu estudo, mais fé eu tenho. Uhum. Entendeu? Então eu acho que... Mas eu acho que isso é a vida de uma forma geral, né? Mas tem gente que engessa muito. Sim. Não, mas eu sou... Até isso até por no jiu-jitsu aquilo. também Não, então, por isso que eu falo jiu-jitsu é fantástico, rapaz. Porque se você não estuda o porquê dos movimentos, onde eu quero chegar, como é que está sendo meu processo de construção, eu vou ter aquele jiu-jitsu de 1900 e nada a vida inteira.
E é engraçado quando eu vou dar seminário, eu tive na Chutebox agora, para dar seminário lá com o Rudimar, que é um outro cara também que eu faço questão de falar, que eu fiquei apaixonado pelo Rudimar, Federico. O cara de uma humildade, de uma simplicidade, né? E todos que me receberam lá, o Nilson, o Schlapa, cara, de uma humildade, fora do comum. Eu fiquei impressionado com o mestre Rudimar, Federico. Eu estive lá agora no seminário, início do mês, né? A forma que eu fui tratado. Então, quando você aprende com essas pessoas, né? Eu entrei lá na sala do Rudimar, ele vem cá, vou te mostrar uma cotovelada indefensável. Aí, pá, então eu falei, porra, e eu o ombro todo cheio de bursite. Aí ele faz assim, eu falei, não, eu já entendi, mestre, mas eu não estou conseguindo fazer por causa da bursite. Aí ele pegava o meu braço e botava, não, tá bom, já entendi. Mas, cara, de uma simplicidade, de um afeto, de um carinho. Aí você entende porque a Chutebox se tornou a Chutebox, porque realmente ele conseguiu conduzir aquilo, né? Eu não sou profundamente entendido de todo o passado da Chutebox, estou falando da minha percepção, né, que eu tive com esse grande mestre chamado Rudimar Federico. Então você ter humildade de aprender com as pessoas. Ser ensinável, né? Ser ensinável. E você não ter essa vaidade, né, de não falar, né? O próprio Carvão, o professor Carvão, mestre Carvão, que eu quando fui para a Chutebox... Eu postei Carvão, um vídeo dele no meu Instagram lá. O Carvão é uma pessoa, meu irmão, excepcional. Um ser humano maravilhoso. Fala para ele vir aqui, manda para ele vir aqui. Fala. Carvão, queria que você desse a entrevista aqui, ó. Pronto. Vem e você é um cara excepcional e poucas pessoas te conhecem. Eu queria então, você viesse aqui, dar uma entrevista aqui. Pronto, fechou. Entendeu? E é uma pessoa humilde, um cara caixa grossíssima e sempre com a mão estendida para nossa amizade. Então isso é fantástico. Malibu também é outro que transformou minha vida. Transformou minha vida mesmo. Então eu tive alguns agentes transformadores da minha vida, né? No jiu-jitsu, como eu falei, o mestre João Alberto, antes de qualquer um, Valdir Pimenta também outro, né? Malibu, Joey Moreira, Carvão, hoje o Rudimar Federico também, porque eu estou sempre em processo de transformação, não sou aquela pessoa, né? Eu sei tudo, não tenho síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, mas não tenho esse negócio. Hoje eu tenho muito conflito de conviver com gente que diminui o que o outro faz, sabe? Aquilo ali que o Zé Roberto ensina... mas sabe o que eu vou te falar, ele cara? ensina, mas mas não... mas isso é normal, isso é natural. Quantas vezes eu vou dar seminário, a gente vai dar seminário em algum lugar, você pega o faixa preta, lá o dono da academia, pega o telefone, começa a não prestar atenção no que você está fazendo, como se soubesse aquilo. Já vi, já sei isso muitas vezes. E outras vezes acontece também o que aconteceu com um amigo nosso, não vou falar o nome, que ele chegou numa academia para dar seminário e falou, ele falou, o cara que não ensina legítima defesa não pode falar que dá aula de jiu-jitsu. O cara fala, não fala isso não, mestre. Mas por quê? Não, porque eu não sei, não dou. Então, a gente sabe de quem está falando, mas não vale a pena falar aqui, mas isso acontece. Então, eu acho que quanto mais você for um papel em branco e você tiver vários lápis assim, você for entregando os lápis, toma aqui, ó. Aqui, ó. Meu papel é esse aqui, ó. Pode escrever o que você quiser nele. Tá aqui. Isso é perigoso, hein? Não tem problema nenhum, pô. Pode escrever. Porque você pode encontrar um poeta, como você pode encontrar um pichador. Pode. Mas aí eu vou tentar entender a cabeça do pichador, vou tentar entender as coisas. Eu respeito o seu pensamento aqui, mas experiência de vida, tá? Experiência de vida, acredito que o senhor tenha muito mais do que eu, mas eu já entreguei muitos lápis nas mãos de pessoas que rabiscaram... Não rabiscaram a minha vida, rabiscaram a minha história. Então, mas essa posso dizer uma coisa? História rabiscada, não sei se o senhor sabe disso. Eu sei ainda mais hoje, a velocidade disso. Eu moro há 1 ano onde eu moro. Eu moro há 1 ano. Moro num prédio que tem 25 andares. Eu não sei se são 5 ou 6 apartamentos por andar. Então é gente pra caramba fora todo o contexto do condomínio. 1 ano. Essa semana, eu pedi e fui falar com o síndico. Né? Porque eu faço eu faço um negócio e aí eu queria ver se existia algum grupo do condomínio, né? E aí eu liguei pro síndico. Aí ele já me atendeu. Opa, e aí? Aí eu tomei um susto, né? Eu falei, não, sou fulano e tal, porque eu já moro aqui há 1 ano. Eu não sei se tem algum grupo que eu queria mostrar o negócio que eu faço, tal, pra poder. Aí ele... depois eu mando pra você. Aí, então, deixa eu te falar um negócio. Não leva em conta o que as pessoas falam, não. Aí eu,
É, porque as pessoas falam, né? As pessoas falam, e as pessoas ficam falando aí do pastor, que separou, que casou de novo, que se envolveu com a mulher. Aí eu nem tô sabendo. Ele mas é assim mesmo, as pessoas falam da vida dos outros mesmo, mas o senhor é uma pessoa do bem. O Aí pastor era você. tá falando de mim. Ah, Aí eu botei o interfone, olhei pra minha mulher e falei assim, cara, eu sou famoso no condomínio e não sabia. não tô sabendo. Mas isso aí... Aí eu fiquei assim, cara... O Bravo, vou te falar o seguinte, isso não me incomoda em nada. Não, né? Parabéns. Não incomoda Você é nada. mais evoluído que eu. Quando você põe os papéis em branco, os lápis, é claro que tem folhas que vão virar livros, virarão livros, outras serão rasgadas, amassadas, jogadas fora. Né? Isso não... É o que eu falo o seguinte, todo mundo tem o direito de ter o seu lado, né? Perverso ou bom, etc e tal. Qual é a minha participação nisso? Primeiro, não me envolver com o que não presta. O que não presta para mim. Às vezes o que não presta para mim, presta para você. Né? E depois eu não me incomodar com isso. Eu não estou dando a mínima para isso. Né? Eu gosto, se alguém fala do meu processo de dar aula, eu falo assim, eu fico pensando e quero ouvir. De repente, dentro daquela fala dele, mesmo que negativa, ela possa me acrescentar alguma coisa. Né? Eu escuto, presto atenção. Você vê o Zé Beleza, por exemplo, ele tem um processo de aula para criança espetacular, o Leão Teixeira. Espetacular. Espetacular. E é um doce de pessoa. Porque não adianta você ter um trabalho bem feito se você não é um trabalho bem feito. Isso aí é verdade. Pô, isso aí é forte. Entendeu? Mestrão, a gente tá caminhando pro final. Eu quero que de verdade agora o senhor olhe pra essa câmera aqui. Pra aquela ali? Essa aqui. Só fale suas redes sociais. Todas elas, que eu sei que só tem mais de uma. Todas elas. Tem. Fala o dia do teu evento, onde será, se vão ter outros eventos igual que você vai fazer. E deixa aí uma palavra. Quer cobrar alguém que tá te devendo? Quer mandar uma indireta direta? Não, eu não mando indireto. Comigo é tudo que nem um jab. Eu falo o seguinte, vou fazer meu aniversário agora, estão todos convidados. Não ia fazer, não gosto de fazer aniversário. Tem até problema de dizer a minha idade real, acho que é toque isso, não sei. Que eu acho que a gente... O pensamento tem muito poder, né? E quando a gente verbaliza, ele tem mais poder ainda. Então, eu continuo fazendo 50 anos. Né? Então vou fazer... O nome do show é esse, né? Hein? 50 anos outra vez. Uhum. Né? Então vai ser sábado agora, as portas... É um lugar belíssimo. Não, fala ali, sábado agora o dia, porque dia 2 de setembro. Nós estamos gravando. Exatamente, esqueci desse detalhe. Vai ser dia 2 de setembro agora, próximo sábado, 2 de setembro. Então o show começa às 18 horas. Vou ter o maior prazer em conhecer pessoas que eu só conheço pelo Instagram. Eu tenho várias redes sociais, eu converso com um monte de gente e nunca tive a oportunidade de conhecê-las do jeito que eu gostaria de conhecer. Então, quem for, vou ficar muito feliz. Né? Tem um banner lá do evento nas minhas páginas do Instagram, que é a Rio Jiu-Jitsu Old School. A outra é a zeroberto.oldschool. E da parte da literatura, da poesia, que é Pensamentos do Tempo. Essas são as 3 páginas que eu tenho no Instagram. E eu gostaria muito que vocês seguissem as páginas e que vocês, se pudessem, fossem lá ver o show, participar e a gente pudesse se ver pessoalmente, fora esse avatar maldito aqui, né, que a gente tem que fazer parte hoje em dia, senão a gente não faz parte de nada. Mas eu gosto mais do olho no olho, da gente poder se abraçar, conversar. Assuntos que a gente até conversa aqui várias vezes, né? São tantas pessoas que fazem isso que eu acho que a gente podia ter o direito de se conhecer pessoalmente. Né? E para finalizar, como você queria uma frase, pensem sempre numa coisa que eu falo e repito o tempo todo. O futuro só existe num processo de expectativa. Nós somos o momento presente. E temos que viver o momento presente, somos o momento presente em memória. E temos que viver o momento presente como se fosse morrer daqui a 5 minutos. Que aí você começa a não ficar levar a vida a tanto murro. Você pensa o seguinte, vou morrer daqui a 5 minutos, rapaz, para que eu vou me aburrear com isso, me perturbar com aquilo? Né? E tentem abrir a cabeça também para esse outro formato de jiu-jitsu. Né? Muita gente aí tem um público muito grande que precisa desse direcionamento, desse afago, né? desse entendimento, dessa superação, e que não chegariam, não têm interesse nenhum no esporte, mas precisam do jiu-jitsu como uma ferramenta fantástica para se sentirem mais equilibradas, se sentirem mais confiantes. Isso é muito importante. E quero agradecer aqui essa fera
né, que me chamou, eu quase esqueci. E quero agradecer também pela minha imposição. Eu ofereci, eu só vou se tiver Mirabel. E aqui achou Mirabel para mim, trouxe Mirabel, eu adoro Mirabel. Coisa de infância. Mestrão, eu que agradeço. Eu sempre encerro o podcast com algum pensamento. O podcast ele não é religioso, claro, mas a minha regra de fé e prática é a Bíblia. Eu nunca trago nada pronto para falar. No decorrer do podcast, eu vou analisando e vou observando. Vai se inspirando. E durante tudo que a gente conversou aqui, existem duas coisas muito interessantes. Uma é essa questão que o senhor falou sobre o ensino que o senhor oferece do jiu-jitsu, que é pouco ensinado, pouco oferecido, mas o senhor falou assim, a maneira como o mundo está caminhando, talvez em algum tempo eu tenha 5.000 alunos. É bem provável. E aí na nossa conversa o senhor confundiu Davi com Daniel. É verdade. E aí eu me lembrei do porquê Daniel vai parar na cova dos leões. Daniel, ele viveu um tempo de cativeiro. Ele ainda criança, ele é roubado dos seus pais e vai viver no cativeiro. E nesse cativeiro, ele passa por muitas coisas que ele é forçado por estar no cativeiro. Uma delas, o nome dele é trocado. Passam a chamar ele de Beltesazar. Ele passa a ser funcionário do rei, mesmo não querendo. Mas Daniel tinha algumas opções de escolha. E das suas opções de escolha, ele decide não comer dos manjares do rei, ainda um adolescente. E quando ele está com 80 anos, ele se torna governador daquele reino de cativeiro. Então ele conseguiu crescer naquele ambiente. Foi Nabucodonosor? Isso, mas nessa época não era o Nabucodonosor. Quando ele vai para a cova dos leões, o rei é outro. Quando Daniel, por que ele vai para a cova dos leões? É isso que eu quero falar aqui. Porque ele, embora fosse um homem altamente ocupado, governador, embora ele tivesse num ambiente que adoravam a outros deuses, a fé dele em Deus era única. E ele tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia. E era proibido, né? Isso era proibido. E isso gerou incômodo por parte dos seus inimigos. Então, quando Daniel é chamado até o rei, o rei tenta, tipo assim, cara, quebra essa pra mim aí, pô. Dá uma parada. Para de fazer o que você faz. Porque eu gosto de você. Né? Quem me conhece sabe que eu gosto de falar a Bíblia nessa linguagem aqui mais simples. Então eu não fico me preocupando em... o importante é a gente falar a linguagem. As pessoas vão entender. Entendam. Então assim, aí o rei gosta do Daniel. Ele fala, Daniel, Daniel, dá uma quebrada aí, tal. Aí o Daniel fala, não, eu vou continuar servindo ao meu Deus. Aí o rei coloca ele na cova, fecha a porta, e o rei grita de fora assim, o teu Deus vai te proteger. O rei fala, o teu Deus vai te proteger. O Daniel sobrevive. Sobrevive e entra pra história. É mais ou menos isso. Alguém vai dizer, cara, faz assim. Que aí você vai ter mais aluno. Faz desse jeito. E quando a gente tem identidade, quando a gente tem convicção daquilo que a gente acredita, a gente passa por algumas covas. A gente é lançado em algumas covas. Porque a gente não se submete ao chamado sistema ou ao método igualitário, né? O Nelson Rodrigues afirmou que toda unanimidade ela é burra. E às vezes quando você entra, não na contramão, porque contramão vai provocar acidente, mas você faz um outro caminho, você tem uma outra maneira. Eu passo muito perrengue por eu ter esse meu linguajar. Tu é pastor mesmo? Tu é pastor? Tu fala estranho, tu tem um jeito de falar, tu é tatuado. Tu tem um jeito de falar, já vi você meio esquisito, mas o que tá dentro de mim é que vale. Claro. E você só vai descobrir o que tá dentro de mim se você quiser sentar e bater um papo comigo. Se você ficar pegando retalhos dos cortes de um podcast, você não vai saber quem eu sou. Nunca. Né? É por isso que eu falo, Bravo. Eu não me incomodo muito com a atitude dos outros, porque eu sei exatamente o que tem dentro de mim. Isso que é lindo. E vou te falar, não tem nada que não seja amor dentro de mim. Coisa boa. Gostou? Adorei. Tá. Volte outras vezes. Não, vou levar o Mirabel pra casa, pra eu comer no carro. Volte outras vezes. Didático Tech. Bruna, obrigado aí. Um abraço a todo mundo da Didático Tech. Muito obrigado mais uma vez. E até o próximo Conta Aqui.